Olá pessoal, aqui é o professor Divan e nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a ligação dos sensores industriais. Esta aula é uma aula do nosso curso de comandos 2, onde a gente faz a introdução à automação básica. Então vamos lá, roda a vinheta e a gente volta já com a aula. Aqui nós temos o diagrama do sensor. Esse sensor que nós estamos utilizando aqui é um sensor que detecta por aproximação, está aqui a simbologia que identifica isso, e é um sensor indutivo. Posteriormente nós vamos conhecer as simbologias que representam o tipo de detecção do sensor. No último exercício nós colocamos alguns circuitos que não estavam corretamente ligados, justamente para que você identificasse. Nessa aula nós vamos explicar a interligação básica de um sensor. Essa interligação ela vai servir para qualquer sensor desse tipo aqui apresentado. Então, como eu falei para vocês, nós temos a regra. Os condutores que vêm nos sensores têm uma cor específica e essas cores vão nortear a ligação do sensor. Esse sensor aqui, especificamente, ele vem com o condutor já em seu corpo, certo? E ele não tem informação do estado dele. É um sensor indutivo e tem essa particularidade. Mas o padrão do cabo segue o mesmo princípio de um sensor cujo cabo não vem em seu corpo. É um acessório à parte. A maioria dos sensores eles vêm com a conexão, uma rosca, os pinos disponíveis ali no sensor. Alguns sensores eles têm 4 pinos. A gente já sabe por quê, porque alguns sensores ele tem a função NF e NA. No caso desse sensor aqui, é um sensor que tem apenas a função NA. Então ele vem com 3 fios. E geralmente segue essa sequência. Se você tem um sensor de 3 fios, você vai ter o condutor marrom, o condutor preto e o condutor azul. Como nós já vimos, o condutor azul alimenta o sinal negativo do sensor e o condutor preto alimenta o retorno, ou seja, alimenta a carga que o sensor vai controlar. O condutor marrom é a alimentação do sinal positivo. Quando o sensor é PNP, no caso desse sensor aqui, ele é um sensor PNP, o sinal que sai do sensor é um sinal positivo. Observe que aqui a gente tem na outra extremidade da bobina, que no caso aqui está representado por esse relé que a gente colocou aqui. Então, é exatamente o que nós estamos vendo aqui, é o que está escrito aqui. Então, o condutor preto ele vai alimentar o receptor, o dispositivo atuador. Nesse caso aqui a gente utilizou um relé, que pode ser a entrada de um CLP ou eu posso alimentar o relé e o relé mandar o sinal para o CLP ou alimentar uma carga de potencial maior. Posteriormente a gente vai ver essas aplicações. Então nós temos aí, como eu falei, a sequência. Condutor marrom. O condutor marrom, ele deve, nesse caso aí, ele deve energizar o sensor. Então eu tenho aqui saindo o condutor marrom da fonte e vai até o sensor. O condutor azul, ele sai da fonte e segue para o sensor. Então eu já alimento o sensor com a tensão correspondente ao seu nível de tensão, que no caso aqui é de 10 a 30 volts. Eu estou com a fonte aqui de 24 e ela está pronta a atender a alimentação desse sensor. O condutor preto, neste caso aqui, ele vai alimentar a bobina, aqui nesse ponto, em A1, a bobina do relé aqui utilizado. Então, uma vez o sensor identificando um corpo aqui, o que é que vai acontecer? Ele é um contato NA. Ele é um sensor de contato NA ou de sinal NA, normal aberto. Quando ele visualizar o corpo, o contato aqui fecha e faz com que o condutor preto energize A1. Eu fiz aqui essa conexão nesse ponto aqui para justamente energizar o relé em A2, garantindo aqui o sinal 0 volts, certo? Que esse sensor aqui é um sensor de 12 volts, ok? Então, de 12 a 24 volts,
Nesse caso aqui minha fonte é de 24. Então aqui, ó, eu fiz uma conexão que é justamente esse ponto aqui, ó. Justamente esse ponto aqui, no esquema elétrico aqui, é exatamente esse ponto que é um ponto imaginário, que é a conexão do condutor azul que vai para o sensor e o condutor que segue para a outra extremidade da bobina que está aqui, ó. A outra parte corresponde justamente a essa parte aqui, que é o condutor preto, que vai energizar o relé. Quando a gente for estudar atuadores, aí a gente vai estudar esse relé. Então, neste caso aqui, nós temos a energização do relé a partir da detecção do corpo na frente desse sensor. Esse sensor aqui, ele é um sensor PNP, de acordo com o esquema apresentado aqui. Então, o sinal é positivo. Se o sinal é positivo, eu tenho que ligar o sinal negativo direto no atuador, que aqui, no caso aqui é um relé, e o preto, que é o sinal positivo, eu vou ligar aqui no A1 do atuador. Aí eu teria a diferença potencial. Então, como o sinal de saída é positivo, eu tenho que alimentar o atuador em A1 com o preto e fazer com que a conexão venha direto aqui no azul para o atuador. Se este sensor fosse um NPN, como seria? O sinal na saída seria negativo. Exatamente o que nós estamos vendo aqui. Observe que o sinal negativo aqui, ele vai direto para o sensor. É exatamente esse ponto aqui, ó. Condutor 3, o blue, vai direto para o sensor. Aqui o condutor azul vai direto para o sensor, que é essa parte aqui. O condutor marrom, ele alimenta o sensor também. E aqui eu já levo um condutor para alimentar A1 da bobina. Nesse caso aqui, como o sensor é NPN, o sinal que sai no condutor preto é negativo, que vai lá para A2 da bobina. Então, o condutor preto retorna aqui, nesse caso aqui o sensor é NPN, então o sinal que sai do sensor negativo. Como a gente acabou de confirmar aqui, observe que esse ponto aqui é exatamente esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto da conexão do sensor até a bobina do relé. E o ponto comum aqui é exatamente esse ponto aqui da alimentação da fonte aqui, ó, do sinal de mais, com o conector aqui da bobina, que é a bobina, alimentação na base da bobina, na base do relé aqui, que alimenta esta bobina aqui. Então, é basicamente isso. É o que nós precisamos que você avaliasse no exercício. Esse sensor aqui representado, ele é um sensor NPN de contato NA. Aí é a mesma situação do outro. Quando o corpo chega na frente dele, o contato fecha. E se fosse um contato NF, o que é que aconteceria? Antes do corpo chegar na frente, o contato estaria fechado. Quando é que o contato abriria? Se o corpo chegasse na frente do sensor. É o contrário dessa condição aqui. Algumas pessoas confundem o NPN ou PNP com essa questão NA-NF, mas não tem nada a ver. A questão do PNP e NPN é o sinal. Se o sinal é negativo, o sinal é positivo. Você entendeu aqui exatamente como é que funciona isso. Os CLPs, dispositivos que recebem sinais, têm entradas digitais, você precisa conhecer o sinal que precisa chegar na entrada. Quem fez comando zoom aprendeu lá nos inversores de frequência. Eu posso ter entradas que funcionam em zero, ou posso ter entradas que consideram nível máximo, o 24 volts ou um valor de tensão. E posso ter entradas que o nível zero é o valor máximo, ou seja, ele considera que o sinal está chegando em zero. Então, é exatamente isso que a gente tem que observar quando a gente for fazer a seleção de um sensor para trabalhar junto com um dispositivo desse, como por exemplo um inversor de frequência. Nós vamos fazer algumas aplicações no decorrer do curso, com alguns dispositivos como os inversores, vamos aplicar vários exemplos, e aí não se preocupe que à medida que a gente for passando o assunto, esse conhecimento você vai voltando a aplicar, e aí você vai aprendendo os detalhes na prática.